capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Um novo começo. É o que nós temos estado aqui a ver. É o que este capítulo 5 nos ensina. O capítulo 5 vem depois do capítulo 4. Que vem depois do capítulo 3. E é por causa daquilo que aconteceu no capítulo 3 que Deus nos mostra a realidade logo no capítulo 4 e chega ao capítulo 5 e diz, mas há um novo começo. E é isso que Deus quer mostrar aqui com este capítulo 5. E hoje vamos falar, neste novo começo, de um outro patriarca, Matusalém. E está no capítulo 5, versículos 25 a 27. E diz, e viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Ora, estamos então a prosseguir aqui o estudo deste capítulo 5, onde Deus nos quer revelar a semente humana, a genealogia dos descendentes que vão conduzir ao Redentor que ele prometeu logo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde ali Deus promete, na entrada do pecado no mundo, que virá e enviará ao mundo um que reparará o grave erro cometido, o pecado, que entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. E que esse prometido virá para esmagar a cabeça de Satanás, que é o maior adversário de Deus, o maior inimigo da humanidade. Porque por ele, por Satanás, entrou o pecado no mundo. E com esta lista de descendentes, Deus quer realmente assegurar que virá esse Redentor. Nós temos visto aqui a repetição da morte em todos os humanos, com esta, parece que é esta monotonia, nasceu, gerou filhos e filhas e morreu. Mas neste contexto aqui de morte universal, todos eles morrem, Deus quer nos mostrar também outra coisa, o poder da vida, que é aqui também muito evidente, porque o relato bíblico que diz que o homem morreu, revela que ele não morre sem que antes tenha propagado vida. Ele nasce, ele gera vida, e só depois é que ele vem a morrer. Ele não morre sem que antes tivesse gerado filhos e filhas. E porquê? Isto para, desta forma, no meio da morte dos indivíduos, que é uma realidade, a vida da humanidade que Deus criou fosse preservada. E a esperança desta semente que vai levar até Jesus Cristo fosse sustentada, porque vão nascendo sempre. E virá esse Cristo pelo qual Satanás, que é o autor da morte, vai ser vencido e esmagado. Ora, o último patriarca que nós estudamos foi Enoque. Enoque, que é, como disse Judas no seu livro, é o sétimo depois de Adão. Não foi a sétima pessoa que nasceu depois de Adão, mas na lista dos patriarcas, vejam, dos descendentes dos milhões de pessoas, como Deus está aqui a dizer, Adão, Sete, Enos, e vai aí continuando, e o sétimo é Enoque. E nós vimos e estudamos esse Enoque, onde Deus nos quer mostrar algo único e uma grande lição que Deus nos quer dar, pelo que nós vimos. E qual é? Vejam, Enoque mostra que, em vez da repetição daquela expressão, e morreu,
Deus faz uma coisa diferente e escreve lá. Ele não morreu. Diz, ele não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. A substituição de o morreu por não apareceu mais. E porquê? Porque pelo poder de Deus, Enoque foi esse único que enganou a morte. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, Enoque foi isento, foi livre da lei da morte e do retorno ao pó. Quer dizer, em Enoque não se cumpriu aquilo que Deus disse a Adão. Porque pecaste, vais morrer e vais retornar ao pó. E Enoque não. Enoque não se tornou pó. Não morreu. E qual é a lição que Deus nos quer aqui mostrar com isso? Que pelo poder de Deus, Deus está a dizer que a morte veio sobre o mundo, mas Deus tem o poder de livrar da morte. E Deus tem a capacidade de vencer a morte. Na perspectiva da promessa dele, que virá alguém para esmagar esse que tinha o império da morte, como diz Hebreus. Quer dizer, esse mesmo Deus que designou a morte como salário do pecado, por meio da vitória que Cristo vai trazer sobre a morte vai ser vencida. E Enoque é essa lição. A prova de que a morte não tem a palavra final é que Deus, no início da história da humanidade, apesar do decreto da morte, Deus diz, mas eu tenho o poder de livrar da morte. Porque nós lemos depois em Hebreus que isso foi porque, pela fé, Enoque exerceu a sua fé em Deus e foi essa fé que o livrou e o salvou. Ele andou com Deus. Essa é a lição aqui que Deus nos quer dar em Gênesis capítulo 5. Um novo começo. E hoje vamos ver pela linha que Deus determinou, que é a linha de Sete, esse filho de Adão, Matusalém. Portanto, depois de Enoque, o próximo patriarca, neste caso é o 8º, é Matusalém. E eu queria chamar aqui a vossa atenção para uma lição que Deus quer aqui dar, que pode passar assim, passar ao lado. Há aqui em Gênesis 5 a linha divina que vai levar a Jesus, mas no capítulo 4 Deus revela outra linha, ímpia, em Caim. E o que é que Deus quer mostrar aqui? No capítulo 4, versículo 17, que temos aí, vejam aí, 17 até 22, temos essa linha ímpia que também é registada, Caim e os filhos que sucederam. Mas a linha, vou pedir ao Daniel se pode pôr aquela imagem, a linha dos descendentes de Caim termina no 7º, depois de Adão, na linha de Caim. E deixa de ser registada mais descendência, na linha ímpia de Caim. Mas a linha do capítulo 5, é a linha que leva até ao Messias, não para no 7º. Ela continua até Noé, no fim deste capítulo. E os filhos de Noé. E a seguir continua esse registro da descendência divina que vai continuar. Isto recorda-nos, vejam ali a linhagem ímpia de Caim, Enoque, por aí afora, e chega ali a Tubal-Caim, termina. Mas na linha divina ela continua. E esse registro vai continuar. Quer dizer, isto lembra-nos, esse capítulo 20, versículo 6, em que Deus diz: faço misericórdia em milhares de gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E o Salmo 37, 9 e 10 diz: porque os malfeitores serão desarraigados. A linha de Caim não continua mais. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Ou seja, Deus corta os ímpios
temos apenas 7 gerações registadas aqui na linha ímpia de Caim, mas Deus abençoa aqueles que o amam, geração após geração. E é isso que Deus faz, capítulo 5, vai continuar. E se nós queremos ver a linha completa, podemos ver, por exemplo, em Crónicas, mas chegamos ao Novo Testamento. Porque é que Deus continua no Novo Testamento, em Mateus e em Lucas, a registrar a genealogia para mostrar que o plano dele continuou? E Gênesis 5 é o início. Então, Matusalém. Em Matusalém também se cumpre o mesmo padrão dos patriarcas anteriores. Porque diz aqui, versículo 25, viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque, exatamente como os outros. Viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Portanto, o que é interessante aqui em Matusalém? 2 coisas. O nome dele, Matusalém, em hebraico, significa: quando ele morrer, será enviado. O que é que isto nos mostra? Matusalém é o homem que mais anos viveu. 969 anos. É o que mais viveu. Mas morreu na mesma. Mas o nome dele, vamos pensar no pai dele, Enoque. Enoque diz, a palavra de Deus, que o pai de Matusalém, Enoque, era profeta e pregador. Sabemos isso por Judas 14, diz: e destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Então Enoque era profeta e pregou. E é este Enoque que vai dar o nome ao seu filho, Matusalém. E ele dá profeticamente a este filho, que é a semente que vai levar ao Salvador, profeticamente dá-lhe o nome de Matusalém. Quer dizer, quando ele morrer, será enviado. Já vamos ver o que é. Ora, de acordo com este registro cronológico de Gênesis capítulo 5, Matusalém nasceu quando Adão tinha 687 anos. Ainda era vivo Adão quando nasceu Matusalém. Mas Matusalém morreu no mesmo ano em que começou o dilúvio. Então vejam, Enoque profetizou, segundo Judas, sobre a segunda vinda de Cristo. E deu outra profecia, aqui registada, quando nasceu o seu filho, e pôs aquele nome. Quando ele morrer, será enviado. O que é que isso significa? Significou esta profecia, por este nome, que enquanto Matusalém fosse vivo, o dilúvio não chegaria. Então, mas Matusalém tinha 850 anos quando Noé foi avisado por Deus. E ele começou a construir a arca. Tinha 850 anos Matusalém. E nós sabemos que Noé ainda levou mais 120 anos como pregador da justiça. E Matusalém permaneceu vivo. Ele viveu, ninguém viveu tanto como este homem, 969 anos. E o que é que o autor da palavra de Deus, o Espírito Santo, nos quer aqui ensinar acerca de quê? Do caráter de Deus, da natureza de Deus. Vejam, Deus ligou o seu primeiro grande juízo divino sobre o mundo, que foi pelas águas do dilúvio, o primeiro grande juízo de Deus sobre a humanidade ímpia e pecadora, com a vida do homem com mais longevidade que viveu no mundo. Deus ligou o seu primeiro grande julgamento sobre o mundo, dilúvio, sobre aquela humanidade, ligou isso à vida do homem que viveu mais tempo. Vamos tentar perceber o que é que Deus está aqui a dizer.
Deus quer dizer, olha, eu sou longânimo, sou muito paciente. Deus não castiga imediatamente o pecado e o pecador. E às vezes nós achamos, devia ser já. Mas o próprio Deus não faz isso. Porquê? Deus concede a todas as pessoas a sua ampla graça, grande oportunidade para o pecador receber esta graça salvadora antes que o julgamento de Deus venha. Deus espera que as pessoas se arrependam e creiam. E Matusalém é a prova disso. O homem que viveu mais tempo recebeu o nome a dizer, quando ele morresse, é que o dilúvio viria. Vejam que Deus mostrou, pelo arrebatamento do pai de Matusalém, que foi Enoque, mostrou que há salvação para quem ama a Deus e coloca a sua fé em Deus. Porque é a única pessoa que é registada, dentre todas aquelas gerações, é o único que se diz que andou com Deus, que pôs fé em Deus. E Deus mostrou que aqueles que o amam e que colocam fé nele são salvos. O mundo do tempo de Matusalém era muito parecido com o nosso mundo. Se calhar pior do que o nosso. Nós achamos que o nosso que é mau. Olhem, capítulo 6, versículos 5 e 7 diz assim, olhem o que era o mundo daquele tempo. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, não apenas os atos. Diz, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Só Deus pode ver os pensamentos. Nós vemos as atitudes, mas Deus via as atitudes, né? E o coração. E ele viu o coração de Enoque, que viveu neste tempo. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que cria sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Para vermos que o efeito do pecado sobre o mundo foi realmente incrível. E Deus deu a oportunidade, vamos ver em todos aqueles que viviam no mundo, quantos é que se vão salvar. E nós já sabemos quantos foram. Mas Deus não trouxe logo o castigo. Avisou Noé e depois esperou ainda 120 anos na esperança de que alguém se arrependesse, cresce e se voltasse para Deus. Portanto, a longanimidade e a grande paciência de Deus esperou até que o homem mais velho, o homem que mais viveu no mundo, morresse com 969 anos. E o nome dele revela isso. Matusalém, quando ele morrer, será enviado. Em Lucas 9, 54 e 56, aprendemos sobre o caráter de Deus. Dois apóstolos, Tiago e João, que não gostaram dos samaritanos e não gostavam, eles queriam que descesse fogo do céu para eliminar as aldeias dos samaritanos, que os não receberam quando Jesus os enviou. E Jesus repreendeu-os, ó Senhor, queres que a gente peça para vir fogo e queimar estes samaritanos e as aldeias? E Jesus repreendeu-os, disse, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E este é o caráter de Deus, este é o caráter do Salvador. Deus quer, hoje, nesta hora que nós estamos aqui, Deus continua a querer e a esperar para salvar os perdidos. Deus continua à espera que as pessoas se arrependam. Vou dar outro exemplo. Nós já vimos aqui no capítulo 10 a origem das nações, quando elas foram, e vimos lá sobre os cananeus. E lemos sobre os depravados cananeus. Se querem saber o que eles eram, leiam Levítico 18 e 20, quando Deus diz ao seu povo, vocês não vão fazer como eles. E fala sobretudo de crimes de caráter sexual. Não vão descobrir a nudez do pai, nem da mãe, nem da tia, nem vão colocar os vossos filhos
no fogo, a oferecê-los ao Deus, que era o Moloque. Era uma coisa horrível, os cananeus. Mas Deus falou a Abraão, mais à frente, em Gênesis capítulo 15, versículo 16, disse assim: apesar da enorme iniquidade, do enorme pecado desse povo, Deus disse: olha, mas a medida da sua injustiça não está ainda cheia. E Deus esperou ainda mais 400 anos, vejam, esperou mais 400 anos, e veio a castigar os cananeus, 400 e muitos anos depois, através de Josué. E é muito fácil simplesmente acusar o caráter de Deus. Se houvesse Deus, não havia isto, não havia aquilo, porque é que falam em tanta injustiça? Deus mandou um dilúvio, matou bilhões de pessoas. Mas como é que Deus diz a Josué e aos exércitos de Israel, quando entraram na terra prometida em Canaã, para eliminarem tudo, homens, mulheres, crianças, animais? Mas não é correto apontar assim o dedo a Deus e não falar de séculos de paciência que Deus tem. E quem assim pensa mostra um total desconhecimento do caráter de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus vai castigar o pecado, mas não o faz logo, Ele espera, às vezes séculos. Porquê? Porque Ele é longânimo e espera. Por exemplo, uma cananeia que se arrependeu, sabem o nome dela? Raabe. E eles disseram: olha, tu e todos que ficarem aqui, quando a gente vier para tomar a cidade, vocês vão ser salvos. É uma oportunidade para todos. E ela sabia. Ela era prostituta cananeia. Quando Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra, os anjos disseram a Ló: avisa, todos que vierem para aqui vão ser salvos. Ninguém quis. Mas Deus deu a oportunidade. E esperou pacientemente. Os anjos até tiveram que puxar a mão de Ló para ele se apressar. Portanto, Deus é um Deus longânimo, quer que as pessoas se arrependam. E nós vemos, por outro lado, às vezes até na igreja de Jesus, coisas perturbadoras. Quando morre uma pessoa iníqua e má, às vezes há pessoas que se celebram e se alegram porque morreu pior pessoa. E a pergunta é esta: é assim que Deus pensa? Para nós humanos, dizemos, ainda bem que morreu. E pensamos, Deus celebra a morte de uma pessoa iníqua? Vejam, profeta Ezequiel. Custa-nos às vezes, se calhar, pensar assim. Mas olhem o que Deus diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Quem às vezes se quer exceder muito falando sobre Deus, está aqui o profeta Ezequiel. Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. A pior pessoa que nós possamos conhecer, podemos pensar, aquela pessoa devia desaparecer do mundo. Deus diz: olha, mas eu quero que ela se arrependa. É difícil de pôr no prato da balança estas coisas. Ezequiel 18, 23, ou Ezequiel 33, 11, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Não esqueçamos, irmãos, a graça divina que veio até nós. Eu vou dizer-vos, Deus esperou até ao ano 1982, até que eu ouvisse o Evangelho e cresça no Salvador Jesus. Tu podes pensar, Deus esperou até o ano em que, o dia, a hora, a tua hora,
Deus conhece o tempo na história e Ele espera com longanimidade que eu, que tu, qualquer pessoa que esteja a ouvir, o mundo inteiro aproveite a oportunidade da salvação. Por exemplo, 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4 diz, o versículo 3 diz: isto é bom e agradável diante do nosso Deus e Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Isto é o que Deus quer. E venham ao conhecimento da verdade. Isto é o que Deus quer. Ou 1 Pedro, nós estamos a estudar agora a 2 Pedro, mas 1 Pedro 3,20, que diz: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus parou nos dias de Noé, que era o tempo de Matusalém, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela alma. Bilhões de pessoas salvaram-se 8. Ou 2 Pedro 3,9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Nunca mais vem Jesus, nunca mais é a segunda vinda. Diz: olha, mas Deus não está a tardar. Não está esquecido. Não deixou isto assim, ou como se diz a expressão popular, isto ó Deus dará. Não. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Este é o caráter de Deus. Esta é a lição que temos em Matusalém. Neste nome profeticamente dado pelo seu pai, Enoque, quando ele morrer, será enviado. Era o dilúvio. E Jesus veio ao mundo para salvar todo o mundo. Este é o coração de Deus, esta é a lição que nós temos aqui. Que Deus ligou a vida do homem que mais viveu ao primeiro juízo universal, que foi o dilúvio. Para concluir, o que é que Deus quer com esta genealogia e com Matusalém? Com esta genealogia, Deus mostra o seu amor e a sua firmeza e propósito de dizer: o Salvador há de vir nesta linha de descendência. O significado do nome do homem com maior longevidade, 969 anos, que morreu no ano do dilúvio que veio sobre o mundo. E que Deus continua a esperar pacientemente hoje continua à espera. Que as pessoas se arrependam e creiam no Salvador Jesus. Jesus veio há 2000 anos, veio morrer numa cruz e ali pagou o preço do meu pecado e do teu. Com a sua própria vida, pagou a culpa do pecador. Mas porquê? Porque Deus ama o pecador para o salvar. E se o pecador se arrepender e crer em Jesus, será salvo. Mas Gênesis 5 mostra que o salário do pecado é a morte. Deus vai castigar o pecado. E a repetição dessa palavra, e morreu, prova isso mesmo. Que o salário do pecado é a morte física e espiritual. Mas ao mesmo tempo Deus dá o exemplo. Olha, mas aquele que exerce a sua fé em mim e anda comigo, esse eu vou livrar do poder da morte. Arrebatou Enoque. Irá arrebatar todos os que estiverem vivos no dia, na hora do arrebatamento. Mas todos os que morreram crentes vão vencer, vão ressuscitar para a vida eterna. Por isso, se ainda não és crente em Jesus, não entregaste a tua vida a Jesus, hoje é o dia da salvação. Faz isso enquanto o Senhor espera. Espera pelo teu arrependimento e fé. Amém.